Bom dia. Como alguns aqui já sabem, eu fui bancário durante muitos anos na minha vida e hoje, lendo a Bíblia aqui, eu fui fazendo uma analogia e vendo, percebendo, né, que nós nos parecemos muito com o povo do Egito que foi liberto por Moisés. E aí eu comecei a buscar e tentar entender qual a nossa diferença do povo do Egito que estava lá, né, nas mãos de Faraó. Antigamente, aquele povo, a Bíblia diz que eles trabalhavam por alimento, trabalhavam por comida. Ou seja, eles tinham a moradia deles, né? Tinham a alimentação deles. Alguns momentos na Bíblia diz que eles sentiram até saudade do Egito quando eles estavam passando pelo deserto para chegar na Terra Prometida, porque a alimentação como escravo era melhor. Então, eles tinham uma casa, eles tinham uma moradia. Em troca disso, eles tinham que fazer o quê? Trabalhar para Faraó. E eu fiquei me perguntando qual é a nossa diferença hoje do povo que foi liberto lá do Egito, né? Então, eu hoje acordei com esse pensamento e fui fazer algumas buscas aqui para ver o que a gente conseguia fazer para ter umas atitudes diferentes. Será que o intuito realmente que nós fomos criados por Deus é esse? Nós crescermos, construirmos uma família, né? Construirmos uma família e com isso fazer aquele financiamento da casa própria em 30, 35 anos, passar a vida toda trabalhando para pagar essa casa, para quando nós estivermos lá com 65 anos, 60 anos, findar esse financiamento, para aí depois disso, quando você estiver com 65 anos mais ou menos, você começar a querer curtir os seus filhos, que hoje já vão estar aí com 30, já não estão mais dentro da sua casa, que você já não está mais com aquela saúde que você tinha anteriormente, porque o tempo que você tinha para estar dando um tempo de qualidade para sua família, um tempo que você tinha saúde, você estava usando para quê? Para pagar um financiamento, para simplesmente, como o mercado financeiro fala, né, a corrida dos ratos. Você entrou na corrida dos ratos. Eu pergunto, o que é isso, corrida dos ratos? É aquele processo que você nasce e aí você começa a trabalhar e você ganha o seu primeiro salário e aí você entra naquela roda que você começa você se relaciona, tem um relacionamento e aí vem seus filhos e você vê que não pode mais arriscar nada, você não pode investir em mais nada novo, então você começa a se escravizar, digamos assim, ao troco de o alimento. Em alguns casos as pessoas trabalham um mês todo, e a grande maioria, e no final do mês não consegue nem pagar todas as suas dívidas, porque dívidas básicas, tá? De necessidades básicas. E a gente se pergunta, será que é realmente esse o processo que Deus criou a gente? Será que realmente foi para isso? Para que nós passássemos nossa vida toda no intuito simplesmente de pagar boleto, de pagar dívidas? Sei que a situação é muito mais delicada do que simplesmente falar, pô, né, se não seria fácil, todos sairiam disso. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus dá oportunidade para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Tá? Eu poderia até um pouco além falar que Deus dá oportunidade para todas as pessoas. O que difere é se essas pessoas vão dar atenção ou não para essas oportunidades que foram apresentadas para ela. Tem um ditado que eu sempre costumo falar que é o seguinte: o cavalo selado ele passa, o cavalo com a sela ele vai passar. Você tem a oportunidade de pular em cima dele, ou não, deixar ele passar. Alguém vai pular em cima dele. A prova clara disso é que você vê às vezes pessoas fazendo situações em sua volta, trabalhando em outras coisas em sua volta, e você fala assim, pô, eu conseguiria executar isso 1000 vezes melhor. Mas se você conseguir executar, esse cavalo selado vai ver passou na sua frente e outra pessoa pulou em cima. E será que você vai ter uma outra oportunidade desse cavalo passar? Eu acredito que sim, porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de oportunidades, né? Então, primeiro passo, abandonar esse medo. Abandonar o medo. Isso eu posso falar com propriedade porque eu hoje tenho 44 anos, agora em 20 de junho faço 45 anos. E
eu sempre fui um sonhador, mas um sonhador que sempre fiz de tudo para cumprir meu objetivo. Não foi aquele sonhador que ficava dentro de casa esperando acontecer. Eu me lembro que quando eu montei uma loja de material de construção, isso há uns 20 anos atrás, eu tinha saído do banco e no banco que eu trabalhava a gente ficava na porta do banco captando cliente, chamando o cliente na rua para trazer para dentro do banco. E aí eu falei, pô, se eu fazia isso para uma instituição financeira que nem minha era, como é que eu não vou fazer isso no meu comércio? Então no meu comércio eu tinha uma rua, tinha a minha loja e tinha uma outra loja um pouco mais à frente. Eu ficava na porta da minha loja, abordando as pessoas na rua, perguntando, você vai comprar material? Eu disse, não, vou ali na padaria. E de vez em quando eu abordava uma que falava, pô, realmente eu vou comprar material. E estava indo na outra loja. E eu chamava para dentro do meu estabelecimento, e aí dava um cafezinho, conversava, fazia aquela coisa que todo bom comerciante, bom vendedor sabe fazer. E eu trazia essa pessoa para ser minha cliente. E assim eu fui construindo a minha vida. Tá? Então, a pergunta aqui hoje é isso. Qual o propósito do qual Deus nos criou? Foi simplesmente para pagar boleto? Chegar com 65 anos, 70 anos, não ter mais saúde como nós temos hoje, né? E nossos filhos todos criados, já fora de casa, aí que vai aproveitar a vida? Vou te dar uma notícia, você não vai fazer isso. Você não vai aproveitar a vida depois de 70 anos, 65 anos. Você vai aproveitar sim, se você fizer o seu planejamento hoje. Hoje. Então, eu falo com propriedade porque foi isso que eu fiz na minha vida. Tá? Por muitos anos eu vim fazendo de forma errada, mas mesmo assim Deus foi tendo misericórdia. Mas de alguns anos para cá, eu mudei a minha forma de agir com a ajuda da Bíblia, com a ajuda de mentores, com a ajuda de pessoas que estavam à minha volta. Meu irmão, Tiago Rabelo, foi a pessoa que me ajudou muito nesse processo. Tá? Então, eu venho trazer essa reflexão para vocês hoje aqui. Qual foi o motivo que você foi criado? Evandro, não acho que é fácil. Se você não acha que é fácil, eu concordo com você, mas me procura, me manda um direct e eu estou aqui disposto a te passar o que deu certo para mim. Eu tenho certeza, eu tenho 25 anos de experiência bancária, empresarial, e eu tenho certeza que eu posso te auxiliar em algum processo que você esteja passando. Tá ok? Um grande abraço para você, fiquem com Deus e não esqueçam que tudo que vocês querem, tudo que vocês precisam, está no manual da vida, que é a Bíblia. E se vocês quiserem, eu posso estar ajudando vocês a estar buscando esse auxílio em Deus. Ok? Um grande abraço, tenham um bom dia.